Sejam todos bem-vindos ao podcast da Abrint. Estamos aqui no Encontro Nacional Abrint 2023, que traz o tema Potencializando Conexões. Eu sou Jorge Morgado e eu tenho o prazer aqui de receber hoje o Dr. Alan, que é da Silva Vitor Faria Ribeiro Advogados, que já está há muitos anos no mercado, ajudando aí os provedores de acesso à internet, está acompanhando essa evolução, a ter os seus contratos mais adequados para cada situação que é exigida dentro do meio de telecomunicações. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Jorge. Obrigado, Abrint. Agradeço mais uma vez de forma imensa aqui poder estar participando desse momento, desse podcast, estar participando desse evento. Nós da Silva Vitor já acompanhamos a Abrint desde do nascedouro, desde a origem dela. Ajudamos aí, é um prazer falar isso, é uma honra falar isso. Ajudamos na fundação da Abrint e ajudamos também aí na construção e ver o que esse evento se tornou, a magnitude desse evento para nós é um sentimento de muito orgulho e de muita satisfação também. Então eu agradeço imensamente a Abrint a oportunidade de estar aqui mais uma vez e a oportunidade de poder estar aqui para a gente falar um pouquinho aí para os provedores, que é o nosso carro-chefe no escritório, ajudar essas empresas cada vez mais a crescerem, se desenvolverem. Então é um prazer estar aqui mais uma vez, Jorge, falando com você. Eu que agradeço. E assim, você sabe, doutor Alan, que esse mercado de provedor, ele está passando por mudanças. Você sabe que a gente, ano passado e esse ano, ainda tem algumas consolidações de mercado, provedores que eles estão percebendo essa mudança toda e eles querem o quê? Querem fazer junção de empresas, querem se tornar uma empresa só, né? Mas você sabe que para chegar a fazer essas fusões precisa-se ter todo um critério legal, né? Precisa ser tudo documentado, né? Contratos que realmente venham a beneficiar ambas as partes. Eu queria que você falasse aí, né? Qual é a sua visão sobre essa nova nomenclatura, esse novo cenário que está acontecendo aí no mercado de ISPs? Muito boa a sua pergunta, Jorge. De uns anos para cá, a gente tem visto um movimento muito forte no nosso mercado, que é esse movimento de fusões, aquisições de empresas. É um movimento natural que vai acontecer e que já aconteceu em vários outros mercados, por exemplo, como nos Estados Unidos com as cables, que são as empresas de televisão por satélite. Lá, não sei se você sabe, mas lá nos Estados Unidos houve esse mesmo movimento que está acontecendo aqui agora, esse movimento de compras, de fusões, aquisições, aglutinações entre empresas de telecomunicações. Então, fazendo essa modelagem entre o que aconteceu lá e o que aconteceu aqui, a diferença é que aqui, cada vez que um ISP é vendido ou ele faz uma fusão com uma outra empresa, nascem mais 2, mais 3. É verdade. E lá isso não aconteceu. Lá a gente tem uma concentração muito forte hoje na mão de poucas empresas dentro dessa estrutura de telecomunicações. Mas é um movimento natural que vai acontecer e que está acontecendo. Hoje, na minha visão, já existe uma calma hoje no mercado, porque saiu como se fosse um furacão, todo mundo querendo comprar, vender, todo mundo, eu vou ficar fora dessa onda que está acontecendo agora no nosso mercado. Então, o que a gente tem visto hoje é que hoje existe uma certa calma no mercado, até porque a gente vem de um mundo pós-pandemia, então isso também desacelerou um pouco essas vendas, essas fusões, mas isso vai continuar acontecendo, essas operações vão continuar cada vez mais no nosso mercado. E nada mais seguro do que as empresas se precaverem o quanto melhor para fazer esse tipo de relação jurídica, vamos assim dizer. Por que eu estou falando isso? Porque a gente também vê no mercado empresas que tentam fazer esse tipo de operação e essas operações se frustram por algum motivo ou por algum fato alheio àquela relação jurídica que poderia ter sido previsto se tivessem bem assessoradas, se tivessem bem estruturadas essas relações. Você poderia citar assim, quais são os casos mais comuns que têm acontecido, né,
que tenha trago algum prejuízo financeiro para as operações? O que é mais comum que nosso escritório tem visto nesse cenário são operações, por exemplo, quando chega em determinada fase da operação, mas ao final dessa operação existe uma insegurança para prosseguir, ou uma ausência de garantia, por exemplo, ou as informações que foram dadas, elas não estão batendo, não conferem, como, por exemplo, número de clientes, estrutura da rede, qual que é a sua rede? A minha rede ela é de fibra, aí quando você vai ver, ela é de cabo TP ainda, ou é de rádio, então ela perde um valor, o equipamento que foi dado é um equipamento, o que foi informado não é um equipamento que está na rede. Uma outra coisa também que pega muito nesse tipo de operação hoje em dia, já falando um pouquinho de infraestrutura, a rede não está regularizada junto às companhias de energia elétrica, então existe uma insegurança jurídica tremenda para que a compradora possa prosseguir. Então esse alinhamento de expectativas para que esse tipo de operação continue acontecendo no mercado, ele é extremamente necessário, e tem que refletir isso também nos instrumentos contratuais, fazer contratos bem feitos. Entraves, barreiras podem acontecer? Provavelmente elas vão acontecer, mas se vocês, empresas que fazem esse tipo de operação, têm contratos, assessorias bem robustas, bem sólidas, essas barreiras são facilmente transponíveis. Então hoje a gente tem no mercado, Jorge, esse momento, vamos assim dizer, esse novo momento de visibilidade, e que bom que a gente tem isso, porque as empresas estão crescendo, porque antigamente Verdade. As empresas menores elas não tinham nem essa possibilidade, sequer pensavam nisso. E hoje em dia a gente vê esse movimento de mercado porque as empresas cresceram, se organizaram, deixaram de ser operadores técnicos, passaram a ser empresários, e isso eu falo que é um benefício, isso é uma vantagem, e a gente tem que dar parabéns para as empresas por essa evolução dentro do nosso mercado como um todo. Agora, é importante dizer também que existe uma necessidade de organização das empresas para que elas cheguem até esse momento específico, esse momento de fazer uma fusão, de fazer uma venda, principalmente para um fundo. Então é importante que essas empresas também se preparem para fazer isso, com um planejamento tributário, uma organização contratual, uma organização estratégica, uma organização administrativa. Então assim, é importante, muito importante que essas empresas se preparem para esse momento. Então a gente tem visto realmente no mercado essas operações, e essas operações acontecem principalmente por essas empresas que já tiveram essa visão anteriormente, se prepararam para esse momento, se organizaram para esse momento. Aí as oportunidades, elas sorriem àqueles que estavam já preparados para que essas oportunidades pudessem aparecer. Isso é verdade. Eu tenho visto provedores que, quando perceberam que esse mercado estava avançando para esse tipo, né, de situação que se encontra, começaram a se organizar, né? Por exemplo, a ter todo o seu quadro de colaboradores com carteira assinada, conforme o cargo que cada um está assumindo, pagando os salários de acordo com a categoria, né? Fazendo tudo direitinho, tendo toda a sua contabilidade feita da maneira correta, 100% tributada ali, né? Ou seja, todas essas coisas, né? Tendo a sua rede toda regulada junto à operadora, com contrato, tudo transparente, tudo isso vai dando valor ao negócio e vai atraindo sim essas oportunidades, esses empresários, essas empresas que estão de olho no mercado, querendo, né, fazer aquisição, fusão, e ele faz toda essa avaliação. Eu sei que é uma lista de critérios, sim, né? Não é bem, o rol é bem extensivo desses critérios para fim de fazer uma avaliação de uma empresa, para se chegar até um valor, significativo, né, que vai atender os anseios de ambas as partes. É um rol bem forte. E eu destaco dentro desse rol, Jorge, a questão da infraestrutura. Hoje a infraestrutura, na minha opinião, ela é o maior ativo de uma empresa. Nós temos dois grandes ativos, na minha opinião, que são clientes e infraestrutura. Se eu tenho uma infraestrutura regularizada, se eu tenho uma infraestrutura com equipamentos de ponta, o valor que a minha empresa tem no mercado, ele é bem maior, por conta
dessa regularização de infraestrutura. Porque, veja bem, as empresas, os ISPs, eles precisam chegar até a casa do cliente. Então, para eu chegar até a casa do cliente, eu tenho que ter uma infraestrutura. Mas para eu ter cliente, primeiro eu tenho que ter infraestrutura. Então, por isso que eu coloco a infraestrutura hoje como um primeiro grande ativo. Segundo, lógico, clientes, que eu preciso também ter valor aqui, eu preciso ter uma clientela, mas eu preciso ter infraestrutura para chegar até a casa dos clientes. Então, essa é a grande sacada hoje. E eu costumo brincar também que muitas empresas elas têm uma Ferrari em casa, mas elas não têm o registro dessa Ferrari. E aí, do que adianta? Eu não posso sair com a Ferrari, porque senão a polícia pode pegar a minha Ferrari e apreender. Eu não posso dar ela em garantia para eu conseguir um crédito no banco, se eu precisar, por exemplo, fazer uma construção de infraestrutura, alguma coisa nesse sentido. Eu não posso vender a minha Ferrari, que é esse ponto que a gente está aqui agora falando de fusões, aquisições. Eu não posso vender a minha Ferrari porque eu não tenho registro dessa Ferrari. Então, assim, dentro dessa brincadeira, que inclusive, dando os créditos aí, é do próprio Droander, e eu, de forma bem legal, me apropriei dessa brincadeira dele. Muitas empresas têm uma Ferrari em casa, mas não podem fazer nada com essa Ferrari. Então, muitas empresas têm redes que são, às vezes, com equipamentos de ponta, bem estruturadas, mas se não tem o registro dela, ele não pode fazer inúmeras outras operações que ele poderia caso tivesse esse registro. Então, a infraestrutura hoje, dentro desse papo, nesse nosso bate-papo de fusões, aquisições, de modelos de negócio, eu coloco a infraestrutura hoje como um ativo e um desafio também bem significativo, até porque tem toda uma questão sobre a infraestrutura, principalmente no que tange a preços pagos, desafios de encontrar espaço. Eu costumo brincar também que o Elon Musk fica tentando buscar espaço fora da Terra, né? Ir para Marte, e a nossa missão aqui é achar espaço dentro das grandes cidades, dos locais onde não tem espaço no poste. É verdade. Então, essa é a nossa missão. Nossa missão aqui, nossa missão não é missão Marte, né? É missão Terra mesmo, mas é achar espaço e fazendo um gancho nesse aspecto, existem inúmeras formas das empresas buscarem esses espaços, principalmente fazendo parcerias, em alguns casos a gente atende alguns clientes, e clientes já estão fazendo inclusive o compartilhamento do próprio ponto de fixação no poste. Eu tenho um ponto de fixação, esse meu ponto de fixação, sendo bem objetivo, eu posso utilizar 65 milímetros no meu ponto de fixação. Dentro desses 65 milímetros, quantos milímetros tem um cabo de fibra? Hoje tem cabo da Furukawa com 6 milímetros. Vamos fazer uma conta aqui bem simples. Eu tenho um cabo com 10 milímetros, 12 milímetros? É possível. Se eu posso usar 65, você concorda comigo que cabe mais de um cabo por ponto de fixação? No mínimo 5, 6 aí, né? Então eu posso solicitar a outra empresa que já tem o ponto de fixação regularizado junto à companhia para compartilhar com a minha empresa a capacidade excedente no ponto de fixação. O que a gente atribuiu, comumente chamando de compartilhamento do compartilhamento. Vejam bem, isso não é sublocação. As companhias de energia elétrica, elas tentam vedar esse tipo de compartilhamento, alegando que isso seria uma sublocação. Sublocação é se eu tivesse o ponto aprovado e não tivesse cabo nenhum. E aí eu vou colocar a sua empresa, por exemplo, como inquilina no meu apartamento aqui. Sim. Eu não moro no apartamento, mas eu vou te sublocá-lo aqui. É diferente, porque eu estou morando no apartamento. E eu vou compartilhar um quarto com você, por exemplo. Você vai vir morar comigo aqui dentro desse ponto de fixação. Trocando em miúdos seria essa possibilidade. Lógico que a gente tem que fazer contratos bem feitos. Tem que ter uma relação bem transparente entre as empresas dentro dessa dinâmica. Os cabos têm que ser espinados. Eu tenho que atualizar o meu projeto junto à companhia de energia elétrica, porque o esforço vai mudar. Porque antes eu tinha um cabo, agora eu tenho 2 cabos. Mas veja, as próprias normas técnicas e a resolução 004 da própria Anatel e a ANEEL, a resolução conjunta, ela permite que isso seja possível. Então, muita gente tem pontos de fixação, fica batendo com o projeto junto à companhia de energia elétrica, a companhia de energia elétrica vira e fala assim, não tem mais viabilidade técnica. Veja bem, eu posso procurar outra empresa que já tem o ponto de fixação para eu poder
compartilhar com ela esse ponto de fixação, o ponto dela, que está com ela sendo utilizado. Então é uma possibilidade, existem outras possibilidades. Jorge, tem contratos que a gente já fez, por exemplo, que são contratos de compartilhamento de canais DWDM. Pô, que legal. Tem contratos de compartilhamento de lambdas. Tem inúmeras possibilidades que podem ser feitas. Eu posso fazer um swap de fibra, ou eu posso... Enfim, tem várias possibilidades que podem ser feitas nesse sentido. Tem empresas que estão construindo os postes próprios em algumas localidades. Nossa, você está trazendo informações aqui que eu tenho certeza que talvez quem está assistindo a gente nem sabia disso. Mas assim, eu queria ter mais tempo para a gente debater esse assunto, porque eu sei que você tem uma vasta experiência e pode trazer grandes soluções aqui para o mercado. E eu espero a gente nos encontrar lá na Brint Nordeste. Vai ser um prazer. Para a gente dar continuidade a esse podcast e a gente trazer mais informação para quem está assistindo, para quem está acompanhando aqui o nosso podcast. Vai ser Te agradecer aqui pela tua presença, pela tua disponibilidade, né? As informações que você colocou aqui, eu tenho certeza que vão ajudar todos os provedores que estão assistindo ou que vão assistir o nosso podcast. Muito obrigado, viu? Jorge, eu que agradeço imensamente a oportunidade, agradeço a Brint. Vai ser um prazer meu, do nosso escritório, poder continuar essa conversa no Abrint Nordeste ou em uma outra oportunidade, para que a gente possa aí ajudar cada vez mais o mercado, ajudar cada vez mais as empresas a crescerem. Esse é o nosso propósito no escritório, que é sempre ajudar as pessoas físicas, as pessoas jurídicas a continuarem a crescer, a melhorar, a evoluir. Então, eu agradeço, deixo aqui meu agradecimento especial a você e à Brint por essa oportunidade mais uma vez. Muito obrigado aqui de coração. Eu que agradeço e volte sempre. Obrigado, Jorge. Obrigado.